Muito bem, meus queridos irmãos, vamos orar agora em favor da mensagem. Teremos agora o momento da pregação da palavra de Deus, o momento do sermão, momento de solenidade diante do nosso Deus. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração, peça para que seja um momento de graça diante de Deus, onde Deus venha nos assistir, onde Deus venha falar aos nossos corações. Então, vamos orar neste momento para que Deus fale conosco. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua misericórdia que se revela, meu Deus, se manifesta todos os dias em nossas vidas. As tuas misericórdias, Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, porque é assim que está escrito em tua palavra, é por isso que nós ainda estamos aqui. Porque assim como se alteia, meu Deus, o céu da terra, assim a tua misericórdia para conosco. E clamamos mais uma vez para que se cumpra aquilo que está no Salmo 103, onde diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas que o Senhor nos contemple, meu Deus, através da justiça de Cristo. E nesse sentido te pedimos que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações nesta noite, alimentar nossas almas. Ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Versículo de número 3 até o versículo 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a esse respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, para benefício que nos foi concedido por meio de muitos, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Oremos mais uma vez. Pai querido, pedimos que o Senhor venha iluminar as mentes, iluminar os olhos do nosso coração para poder contemplar as maravilhas da Tua lei. Nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Fala poderosamente conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, no ano 55 depois de Cristo, a igreja estava enfrentando dificuldades diversas, especialmente no que diz respeito à perseguição. A igreja estava sendo privada de poder adorar a Deus com a tranquilidade, com a paz que ela gostaria. Inclusive, muitos cristãos estavam morrendo. O próprio apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 1 sobre sentença de morte. Muitos cristãos já estavam recebendo sentença de morte por causa da perseguição. Era uma situação muito crítica, muito difícil. Muitos cristãos, por causa disso, estavam estremecidos, estavam angustiados.
entristecidos, desanimados, sem alento, sem ânimo, preocupados com o futuro, ansiosos. O que será da minha vida econômica? O que será dos meus filhos? O que será da minha saúde? O que será da minha vida? O que será da minha subsistência numa perseguição dessas? Meus irmãos, mudando o que tem que ser mudado, tirando cada proporção de cada situação, nós também estamos vivenciando um momento de tensão, de dificuldade, de preocupação, um momento onde muitos crentes estão às vezes desanimados, os crentes estão ansiosos, preocupados, tensos, e às vezes esse desânimo atinge a sua vida espiritual. Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações nesse sentido, através da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 3, até o versículo de número 11. E esta palavra de Paulo aos Coríntios serve também para aos nossos corações hoje. E teremos como temática desta palavra as características da consolação cristã. Entendendo uma vez que o capítulo 1, versículo 3 a 11, está falando das consolações cristãs. Qual é a característica dessa consolação cristã? É o que nós veremos e é o que Deus tem para falar aos nossos corações. A primeira característica, meus irmãos, da consolação cristã é que ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da consolação cristã? É, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Deus nos consola para que o seu nome seja glorificado. João capítulo 16 está escrito que Jesus iria enviar e enviou um outro consolador, que é o Espírito Santo. E nessa consolação do Espírito Santo em nossas vidas, Deus é glorificado. Por isso nós devemos louvar a Deus, glorificar a Deus mesmo em meio às dificuldades, porque o objetivo de Deus nos consolar em meio às dificuldades é glorificar o seu nome. Versículo de número 3. Versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. Deus é bendito. Devemos bendizer a Deus por toda a consolação que Ele nos tem dado. Versículo 11 diz assim: Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Devemos dar graças a Deus por causa da consolação cristã. Isso significa que devemos glorificar a Deus quando Deus nos consola, quando nós consolamos uns aos outros. Então, a primeira característica da consolação cristã, meus irmãos, é que ela tem um objetivo. E qual é o objetivo da consolação cristã? Deus ser glorificado, ok? O outro objetivo é a consolação mútua entre os crentes. Ou seja, nós passamos por lutas e Deus às vezes permite que nós passemos por lutas para nós exercermos o amor fraternal, exercermos o cuidado, exercermos a misericórdia, exercermos o consolo mútuo. Por isso está escrito em Colossenses 3,15 que devemos aconselhar mutuamente uns aos outros, consolar. Versículo de número 4, meus irmãos. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, Deus é quem nos consola. E Ele nos consola para podermos consolar outros. Quantas vezes você já passou por situações e depois você teve autoridade para consolar uma pessoa onde você diz: olha, meu querido irmão, eu já passei por isso, eu sei o que é isso, e Deus me livrou, e Deus me sustentou. Se você conhece um irmão em Cristo que está passando por privações econômicas, ou dificuldades na área da saúde, ou tensões, ou medo, ou angústia, console seu irmão em Cristo. Porque Deus te consola para te dar subsídios, para você consolar outros. É como um alimento, é como um combustível. O consolo de Deus, ele é um combustível que nos enche, nos reanima. Mas não é para ficarmos felizinhos com o fim em si mesmo. É para nós sermos consolados, para consolarmos a outros. Então o objetivo da consolação cristã é glorificar a Deus e também o consolo mútuo. Aí eu pergunto, nessa crise, dessa pandemia, nessa histeria, nesse medo que a sociedade está vivendo, qual foi a pessoa que você consolou? Qual foi a pessoa que você deu uma palavra de ânimo, de consolo? Qual foi o seu irmão em Cristo que você ligou para você consolar? Ou você fica o tempo todo só compartilhando memes
que dizem respeito ao Covid-19. Ou você fica o tempo todo só assistindo notícias ruins, se deprimindo, ao invés de ligar para o seu irmão em Cristo e dizer: meu irmão, está tudo bem contigo? Estou te ligando para orar, estou te ligando para saber se você está precisando de ajuda. Console os seus irmãos em Cristo. Ou por acaso o consolo na igreja é apenas uma atribuição da liderança? É um consolo mútuo, diz Paulo aqui no versículo 4. Ele nos consola para podermos consolar os outros. Meus irmãos, os momentos de crise que a igreja vivencia são os momentos, são oportunidades que Deus nos dá para desenvolvermos o amor, desenvolvermos o caráter cristão. A primeira característica da consolação cristã é que ela tem um objetivo. E o objetivo é glorificar a Deus. O objetivo é o consolo mútuo. Meus irmãos, a segunda característica da consolação cristã é que ela tem uma origem. Qual é a origem do consolo? Qual é a origem da consolação cristã? É o próprio Deus. Deus é a origem da consolação cristã. Versículo 3 e versículo 4. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Observe que misericórdia está no plural, porque as misericórdias de Deus elas se renovam a cada manhã e elas se renovam também na manifestação do seu amor e do seu consolo. Ele é o autor da nossa consolação. Ele é a origem da nossa consolação. Versículo 4 reforça isso. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Observe que isso já está implícito no texto, que Deus necessariamente não vai nos livrar de toda a tribulação. Se Ele nos conforta em toda a tribulação, é porque nós passaremos por todo tipo de tribulação. No entanto, mesmo permitindo a tribulação, Ele está conosco dentro desta tribulação, nos confortando. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo nos dá assistência em nossa fraqueza. Portanto, meus queridos irmãos, nós devemos entender que a consolação cristã tem uma origem. E a origem é o próprio Deus. Deus é quem nos consola. Ele é nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ok? Então, nós devemos entender, meus irmãos, que a primeira característica da consolação cristã é que ela tem um objetivo, que é glorificar a Deus e desenvolver o consolo mútuo. A segunda característica da consolação cristã é que ela tem uma origem. E essa origem está no próprio Deus. Deus é a origem dessa consolação cristã. Nós devemos entender ainda, em terceiro lugar, como característica da consolação cristã. A terceira característica é que ela tem uma causa. Qual é a causa da consolação cristã? As tribulações, porque sem as tribulações não seria necessário haver consolação. Só existe consolação da parte de Deus e a consolação mútua por causa das tribulações. Então, qual é a causa? É a causa que torna necessário haver consolação. As tribulações, versículo 6. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O versículo 6 fala atribulados, né? Se somos atribulados. O versículo 6 fala de suportar com paciência os sofrimentos e fala de padecer. Isso significa, meus irmãos, que essas questões vão fazer parte da vida cristã. Ser atribulado, padecer, né? Sofrimento, isso faz parte da vida cristã. E existem sofrimentos de várias naturezas. Existem sofrimentos que Deus traz só sobre o crente, existem sofrimentos que é só sobre o ímpio, mas existem sofrimentos que é sobre toda a humanidade, como está escrito em Eclesiastes, onde o autor de Eclesiastes diz que viu algo debaixo do céu, que o mesmo mal que vem sobre o justo, vem também sobre o ímpio, né? Os mesmos acontecimentos são as causas naturais, doenças, enfermidades, crise econômica, pode acontecer com qualquer um. São as tribulações, são as angústias. Nós temos que entender que é por isso que é necessário Deus nos consolar, por isso que é necessário consolarmos uns aos outros. Qual é a causa que torna necessária a consolação cristã? A causa da consolação são as tribulações. Essas tribulações, ela na verdade é uma forma de Cristo compartilhar conosco os sofrimentos. Cristo sofreu. A Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu próprio Filho. Então, se Cristo sofreu, também nós sofreremos. Está escrito em Romanos capítulo 8
nós seremos glorificados com Cristo, se com Ele sofremos. Versículo 6, versículo de número 5 fala sobre esse compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Os sofrimentos de Cristo, eles nos abençoam tanto nos livrando da morte eterna, como também eles servem como um parâmetro onde nós também sofreremos. Porque Jesus disse, se perseguiram os profetas antes de vós, também perseguirão a vós. Sereis atribulados, né? No mundo tereis aflições, que nós devemos carregar nossa cruz, assim como Cristo carregou a cruz. Ok? Então as tribulações, na verdade, elas são um compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Elas são um compartilhar do sofrimento dos crentes espalhados pela face da terra. Versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Nós somos participantes dos sofrimentos. A Bíblia diz lá em 1 de Pedro, capítulo de número 4, meus irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós como se algo extraordinário estivesse acontecendo, sabendo que irmãos nossos espalhados pela terra também padecem do mesmo sofrimento. Ou seja, todos os crentes passam por tribulações. E na verdade a tribulação que nós estamos vivenciando hoje, ela é um tipo de tribulação que nivelou a humanidade dentro do mesmo pacote. Ricos, pobres, independente da raça, independente do país, independente da religião, todos estão debaixo agora da mesma situação. Todos estão passando pelo problema do coronavírus e de uma possível crise econômica, ou de uma evidente crise econômica. Então, meus irmãos, todos nós, os crentes, estamos passando por isso. Se você não deve alimentar um sentimento de vitimismo. Ah, eu estou sofrendo, Deus, a minha vida assim. Todos os crentes estão passando por isso. Mais um motivo para nós consolarmos uns aos outros. Essas lutas, elas redundam em consolo proporcional. A proporção que você sofre, você vai ser consolado, versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. É proporcional. Né? A maneira que nós sofremos, nós também somos consolados por Deus e podemos consolar uns aos outros. Essas tribulações também, meus irmãos, elas têm uma intensidade. Nós podemos dizer que às vezes as tribulações que nós passamos, elas podem até ser sobre-humanas, insuportáveis. Veja que em alguns movimentos evangélicos, algumas pessoas dizem que Deus não permite tribulação acima das nossas próprias forças. Isso é um equívoco, isso é um erro hermenêutico, um erro muito grave. Porque quando a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10 sobre Deus não permitir, Deus está falando de tentação. Deus não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Tentação. Mas provação e lutas, Deus permite sim que nós sofremos, ou nós venhamos a soframos lutas acima de nossas forças. Deus permite sim. Veja o versículo de número 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Veja, meus irmãos, tem muitos crentes que estão desesperados, angustiados, com medo, porque a luta que nós estamos enfrentando é possível que seja uma tribulação acima das nossas forças. O medo do vírus, né, essa pandemia descontrolada, a crise econômica evidente, né, a obscuridade que está por vir no que diz respeito ao cenário econômico, famílias endividadas, tudo isso, meus irmãos, igrejas privadas de se reunir, tudo isso são tribulações acima de nossas forças. Agora vem a pergunta, por que então nós estamos de pé se é acima das nossas forças? Por que nós continuamos ainda adorando a Deus, continuamos firmes se essas tribulações é acima das nossas forças? Porque, meus irmãos, existe alguém que está nos sustentando por trás de tudo isso. As lutas, elas são acima das nossas forças, mas nós suportamos porque o Espírito Santo de Deus nos dá assistência em nossa fraqueza, Romanos 8, 26, impedindo que nós venhamos sentir o real peso dessa luta. É Ele que impede que nós sintamos o real peso dessa luta. Poderia ser pior. Poderíamos sucumbir, não resistir, entrar numa depressão tão aguda a ponto de perecer.
mas é o Espírito Santo que nos dá essa força. E às vezes nós não percebemos, nós ainda estamos de pé por causa do Espírito Santo. Você acha que a luta que Jó passou foi suportável? Não. A luta que Jó passou foi insuportável. Um ser humano não consegue, não aguenta perder toda a sua família, perder todos os seus bens, perder a sua saúde. O ser humano não aguenta perder tudo isso de uma só vez. Então o que fez Jó ficar de pé? Foi o Espírito Santo. Por isso ele disse, eu sei que meu Redentor vive. E essas tribulações, além de serem sobre-humanas, elas têm um objetivo, elas são santificadoras. Elas nos fortalecem a nossa fé. Versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. A igreja primitiva estava passando por lutas terríveis. E por que Deus estava permitindo? Para eles não confiarem em si mesmos. Por que Deus permite lutas intensas em nossas vidas? Para nós aprendermos a não confiarmos em nós mesmos, mas em Deus. Nós estamos vivenciando um tempo, meus irmãos. Nós estamos vivenciando um tempo muito difícil, economicamente e na área da saúde. Nós estamos vivendo esse tempo difícil. Os crentes estão sem saída. Nós não temos saída. Qual é a nossa saída? Não temos saída. Está com crise na área da saúde, corre para o lado. Na área da saúde pública, está em crise. Na área da saúde particular, em crise. Na área econômica, crise. Na área institucional do governo, crise. Nós estamos sem saída. Essa é a realidade. Por que Deus nos cercou desta forma? Para dependermos mais dele. Dependermos de Deus na área financeira. O que eu vou comer amanhã? O meu salário? O que é minha saúde? E meus filhos? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque ele tem cuidado de vós. Meus queridos irmãos, Deus às vezes permite lutas intensas. Para nós dependermos mais dele. Ele diz aqui no versículo de número 9. Para que nós não confiemos em nós. Quando o problema está em nossas mãos, que nós conseguimos resolver esses problemas, então nós vamos confiar em nós mesmos, em nossa capacidade de articulação. Aonde estão a rede de relacionamentos? Nossas redes de relacionamento para resolver o problema? Nós não temos com quem contar para resolver esse problema do coronavírus e da crise econômica, a não ser Deus. A igreja percebeu isso, por isso que a igreja dobrou seus joelhos e está clamando. Então a luta provoca isso, dependência de Deus. Meus irmãos, nós vimos até aqui as características da consolação cristã. Ela tem um objetivo, que é glorificar a Deus e o consolo mútuo. Ela tem uma origem, a consolação cristã tem como origem o próprio Deus, que é Pai de toda a consolação. Ela tem uma causa. As consolações cristãs são causadas pela necessidade diante das tribulações. As tribulações é a causa da consolação cristã. E por último, tem um modo. Tem um modo. De que modo Deus nos consola? Deus nos consola nos lembrando do seu livramento do passado, seu livramento no presente e no livramento no futuro. Deus nos livrou, Deus nos livra e Deus pode nos livrar, assim como ele fez com Israel. Israel precisava se lembrar disso, do livramento de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 18. Antes te lembrarás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó. Deuteronômio capítulo de número 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 11. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 9, versículo 4, versículo 5. Lembrar-te-ás do Senhor teu Deus. Lembre-se do passado, do que Deus já fez por você. É isso que fortalece a nossa fé. Olhar para trás e ver o que Deus já fez. Olha os heróis da fé de Hebreus 11, o que Deus já fez na vida daqueles homens, Deus pode fazer em nossas vidas. Então nós temos que lembrar. Isso serve de consolo. Lembrar dos livramentos de Deus no passado, no presente e no futuro. Observe o versículo de número 10. O qual, Deus, o qual nos livrou no passado. Ele nos livrou muitas vezes no passado. E nos livrará no futuro de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos no presente. Nos livrou, nos livrará e continua a livrar-nos. Então confie no livramento de Deus, confie na misericórdia de Deus e pare de ficar desesperado e descanse em Deus. Então Deus nos consola através do seu livramento. Deus nos consola também através das orações dos santos. Quando nós estamos orando um pelos outros, para que Deus venha consolar, é um meio de Deus nos consolar. Versículo 11.
ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então ele diz, ajudando-nos também vós com as vossas orações. As orações nos ajudam mutuamente. Então ore pelo seu irmão em Cristo. Nós devemos orar uns pelos outros, porque essa é uma maneira também de Deus nos consolar e nos confortar. Aprendemos nesta noite, meus queridos irmãos, as características da consolação cristã. Ela tem um objetivo, ela tem uma origem, ela tem uma causa e ela tem um modo. Que Deus assim nos abençoe ricamente. Vamos orar, meus irmãos, diante desta palavra. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, meu Deus, te agradecer por essa mensagem vinda do alto. Que teu Espírito Santo, Pai, nos faça lembrar desta palavra todos os dias, para que sejamos consolados pelo Senhor. E que o Senhor nos ajude e nos desperta a consolarmos uns aos outros. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos encerrar com a oração final e receber a bênção. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento de culto. Recebe nossas orações, Pai, nossos louvores a Ti. Nos dê uma noite de paz e tranquilidade. Que Teu Espírito Santo venha consolar cada um dos Teus servos, fortalecer nesse momento de luta, Pai, para que nós possamos perceber a ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que tenhamos uma semana abençoada, com novidades, com bênçãos, com boas notícias. Que seja uma semana surpreendente. Que o Senhor responda ao clamor do Teu povo, Pai, nos surpreendendo nesta semana, tanto na questão política, econômica e principalmente na questão da saúde. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está aqui desde agora para sempre e com os crentes espalhados pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos irmãos.